E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha e hoje eu tô aqui para conversar rapidinho com vocês sobre um tema que é muito importante: chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Vamos falar sobre isso? Que bom que eu tô tendo essa oportunidade aqui com vocês de falar sobre esse tema que é tão relevante, tão importante e tão necessário. Você já deve ter se perguntado, ou você deve conhecer alguém que ultimamente tem se perguntado sobre isso. Qual que é o meu chamado? E como é que a gente resolve essa pergunta? Obviamente, eu não tenho uma receita de bolo, eu não consigo agora dizer para você uma regra matemática, 2 mais 2 vai dar 4. Eu não consigo fazer isso com relação ao chamado. Porque cada indivíduo, ele tem um jeito de descobrir o seu. Porém, quando a gente fala das escrituras, da palavra de Deus, tem um norte que todo mundo deveria ter em mente quando começasse a pensar sobre o que é chamado. E que norte é esse? Não sei se você já ouviu falar sobre primeira menção. Primeira menção é o primeiro momento que um determinado assunto aparece na palavra de Deus. E daí, a gente, quando está estudando a primeira menção, a gente vai buscar descobrir o que é que Deus queria falar nesse momento, quando ele falou essa palavra pela primeira vez, ou quando ele permitiu, através da inspiração, que essa palavra aparecesse pela primeira vez na Bíblia. E a palavra chamada, no primeiro momento que ela aparece, sabe quando que é? Quando Adão peca. É engraçado, é curioso isso, porque normalmente quando a gente pensa em chamada, a gente pensa no momento em que alguém vai ser colocado num posto, num cargo, numa função, no momento em que alguém vai atingir algum lugar, um objetivo, no momento em que alguém vai vir para mais perto, no momento em que alguém vai ser designado para um lugar, enfim. A gente não pensa na hora que alguém pecou. Mas Adão e Eva pecam, e a palavra diz que, como de costume, o Senhor ele vai ao encontro de Adão e Eva, porque havia um encontro do Senhor com Adão, para ser mais exato, na viração do dia, né? Que a gente fala tanto essa expressão, viração do dia. E a palavra vai dizer que o Senhor vai a esse encontro. E quando ele chega lá, Adão não está. Por que que Adão não estava? Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, né, em Gênesis também capítulo 3, no momento em que Adão peca, ele percebe a sua nudez e ele se esconde. E por estar escondido, no momento em que Deus aparece para encontrá-lo, Adão não está no lugar que deveria estar. E o que é que Deus faz? Deus chama Adão. E como é que Deus chama? Deus não fala o nome dele. Adão! Não é sobre isso. Deus pergunta: onde é que você está? É assim que Deus chama. Adão, onde é que você está? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava. A gente tem consciência que o nosso Deus ele é onisciente, ele sabe tudo. A questão não era Deus saber ou não saber onde é que Adão estava. A questão era: Adão não estava no seu lugar original. E Deus o chama para esse lugar. Quando Deus pergunta onde é que você está, no fundo, no fundo, era como se ele estivesse complementando aqui para ficar mais claro, é como se ele estivesse falando assim: por que que você não está no seu lugar? E isso é chamado. É Deus questionando para a gente. Esse é seu lugar original. Deus mostrando para gente. Esse é seu lugar original. Por que que você não está aqui? Chamado é sobre isso. Então, quando a gente pensa, qual que é o meu chamado? Seu chamado não é sobre um cargo que você tem que assumir. Seu chamado não é sobre o que você acredita que tem que fazer. Seu chamado não é sobre aquilo onde você é mais habilidoso, aquele lugar onde você vai ter mais sucesso, aquele lugar onde você vai alcançar fama. Seu chamado não é sobre aquilo que você vai realizar e que as pessoas vão, uau, uau. Chamado não é sobre isso. Chamado não é sobre alguém te designar para uma função. Chamado não é sobre alguém te colocar no lugar, num cargo, te dar um título. Chamado não é sobre isso. Chamado é Deus te indicando a tua posição original. Você nasceu para esse lugar. Você foi criado para esse lugar. Então, quando a gente se pergunta qual que é o nosso chamado, diferente do que muitas vezes a gente acredita, a gente não tem que se perguntar em qual lugar eu vou ser mais útil dentro de uma igreja, em qual lugar eu vou ser mais útil na sociedade. A pergunta que a gente deve se fazer é: qual lugar Deus quer que eu esteja? E fazendo isso, a gente vai estar no lugar que a gente vai ser útil, a gente vai estar no lugar que a gente vai contribuir para a sociedade, a gente vai estar no lugar onde a gente vai viver o nosso propósito, a gente vai estar em lugares onde Deus vai permitir que a gente cumpra a nossa missão. Chamado é a tua posição original.
É o lugar que tem o teu molde. Tem teu nomezinho. Se chamado fosse uma calçada, seria a calçada da fama. Porque ela tem lá, sabe a calçada da fama? Tem a estrelinha com o nome de cada pessoa lá. Aquele ponto é o lugar, sei lá, do Brad Pitt. Aqui, ó. Ponto do Brad Pitt. É esse aqui. Nem sei se ele tá lá na calçada. Mas aquele é o Leonardo DiCaprio. Aqui, ó. Leonardo DiCaprio. Esse é o ponto do Leonardo. Que mais? Demi Moore. Esse é o ponto aqui, ó. Da Demi Moore. A calçada da fama, ela registra qual é o lugar de cada pessoa. Chamado no reino celestial é mais ou menos assim. É uma trajetória que não é visível aos olhos como a calçada da fama, mas é uma trajetória no reino espiritual, onde cada um tem um lugar bem definido, registrado. E nesse lugar você frutifica. E nesse lugar você revela quem Deus é, porque você vai estar exatamente onde Ele te criou para que você estivesse, sabe? Então, pensa nisso, reflete sobre isso. Às vezes a gente fica muito preocupado com posições. E daí muita gente não consegue nem se descobrir. Porque vou dar um exemplo prático para você. Quando eu era adolescente, na igreja que eu fazia parte, e aí independente do nome, talvez você se identifique com isso, e eu não tenha sido da sua igreja, mas na igreja que eu fazia parte, existiam 3 tipos de chamada apenas. Ou você pregava, ou você cantava, ou você ia ser missionário. Principalmente na África. Ou era cantor, era pregador, tinha que ser missionário. Eu não cantava, eu não queria ir para a África ou para outro país, eu sou muito apegada ao Brasil. Então me restava pregar. Tá, que eu prego. Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. Mas meu chamado não é de comunicar porque era a opção que me restava. Mas quando eu era adolescente, por um instante, pensei isso. Agora imagina se eu não tivesse talento para pregar. Se eu não soubesse comunicar. Eu ia achar que eu tinha nascido para quê? Para nada, porque as pessoas tinham restringido o chamado praticamente 3 coisas. Então, se você não tivesse uma dessas 3 habilidades natas, você não era chamado para nada. Você era chamado para ficar sentado num banco. E não há problema nenhum em ficar sentado num banco, porque existem pessoas que estão sentadas numa cadeira, no banco, seja lá onde for, e que o papel delas é esse: ficar sentado. Para quê? Para olhar para o irmão do lado e abraçá-lo no momento que ele chora. Porque quem está lá no alto pregando não vai conseguir abraçar todo mundo, mas o irmão que está sentado na cadeira vai. Entende? A definição que as pessoas colocaram para chamado é uma definição, na prática, assim, é uma definição que às vezes vai além do que Deus exatamente quer, se é que isso é possível. Na realidade, vai além não, né? Vai a quem? Restringe um chamado soberano, divino, a uma atitude onde o ser humano apareça. Quando o chamado, na realidade, vai nessa contramão. Chamado é para você desaparecer e Cristo aparecer em você. Então, gente, eu gostaria de te convidar a fazer essa reflexão, sabe? Não sobre qual cargo que você pode assumir, não sobre qual lugar você precisa estar, você sonha estar, não sobre aquilo que as pessoas esperam de você, desejam para você, mas sobre o lugar que Deus projetou para você. Chamado é voltar à posição original, se alojar na posição original, morar na posição original. E qual é a posição original, Paulinha? É aquela que Deus criou para você. Você nasceu para uma determinada coisa, para uma única coisa. E nosso objetivo nesse ano aqui é comunicar mais essa verdade para despertar em você um ardente desejo de descobrir qual é essa coisa, qual é esse lugar, o que é que eu tenho que fazer. Porque eu sei que quando você descobrir isso, tudo muda. Tudo muda. E eu não falo apenas de você, mas de pessoas que estarão ao teu redor e que serão alcançadas pela graça que há de vir através de você, da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes. Então pensa nisso. Qual é o lugar que Deus quer que eu esteja? Isso é chamado.